Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aí, Mengous. Canal. Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mengous. Canal que a gente está sempre trazendo para vocês aqui os lances, reportagem, tudo que você precisa saber do Flamengo. E hoje eu separei para vocês aqui um corte do programa Seleção Sport TV. Onde eles vão estar debatendo aí esse empate de 1-1, um empate que a gente acabou tropeçando, né? A gente dava essa vitória como certa, mas acontece, né? Jogo é aquilo, é pés no chão, a gente estava bem confiante, mas o Flamengo jogou bem, acabou sofrendo empate num lance muito polêmico, um pênalti ali que não existiu, acabou de sair dois lances parecidos aí na Copa do Brasil que o juiz não deu, mas contra o Flamengo, né? É aquela situação, né? Mas enfim, rapaziada, vamos pro vídeo aí. Antes de eu soltar, só peço a vocês que dê um like no vídeo, se inscreva no canal, né? E comenta aí esse pênalti polêmico aí, o que vocês acham. Vou soltar a matéria aqui. Para analisar o jogo do Flamengo, para mim, no primeiro tempo, durante boa parte, faltou um pouquinho mais. Até o Maestro cita isso durante a transmissão ontem, né? Mais combinações pelos lados, né, Maestro? Às vezes o Flamengo rodava, batia do lado, voltava pro meio, tentava o outro lado. Então, girar talvez mais rápido de um lado ao outro, ou ultrapassagens pelos lados, para ter essas combinações pelos flancos, muitas vezes acabou faltando para criar um pouco mais. Mas do outro lado tinha um Grêmio marcando muito bem. Né? A gente está citando o erro do Christian Oliveira, mas o que ele desceu o campo para marcar o Varela, ele basicamente se tornou o ala esquerdo do Grêmio. Por causa da movimentação do Plata, exatamente. Né? Que ia pro meio levando o Marlon. Né? Então ele era obrigado. Aí é que você fazia a linha de 5, você tirava aquele espaço entre o zagueiro e o lateral. O Flamengo adora isso. Quando tem uma linha de 4, né, que tem o espaço entre os zagueiros e os laterais. Adora isso. Toda vez que joga um time com a linha de 5, com essa marcação pesada, tem dificuldade. A não ser quando você tem a bola invertida, que foram duas situações, né, que tivemos a bola invertida. Tem uma do Saul pro Ayrton, né? A do Pedro, né, que vem que é o Varela que faz o cruzamento. E tem uma outra que é a cabeçada, seria uma cabeçada do Pedro. Que o Noriega tira. O Saul inverte pro Ayrton Lucas. E tem outro detalhezinho com relação a Flamengo, que eu não sei se os amigos concordam, mas eu fiquei com essa sensação vendo o jogo ontem. Não dá para ter certeza, né? Porque somente quem está dentro do vestiário pode dizer isso, algum jogador ou o próprio treinador. O Felipe não falou sobre isso depois. Mas eu fiquei com a sensação de uma certa dose de preciosismo quando o jogo estava 1-0. E o Flamengo por duas vezes entra na área em superioridade contra o Grêmio. Tem uma jogada do Luiz Araújo com o Varela pelo lado direito. O Varela dá para trás, se ele chega batendo de chapa, fatalmente ele faria o gol. Ele tenta limpar a marcação e é desarmado. E tem uma outra do Pedro, que é um erro de passe do Pavon. Que o Pedro entra na área com uma opção de passe à direita, outra à esquerda. E ele ainda poderia ter limpado um pouquinho a marcação para bater de chapa no canto. Ele tenta bater de primeira em cima do zagueiro. Essa talvez tenha sido a jogada que chamou mais atenção, porque ele tinha duas opções de passe. Ele fez a escolha contra-ataque que estava organizado. Esse erro de passe proporcionou exatamente que o Flamengo tivesse os espaços que vem buscando, né, durante a maioria dos jogos. Eu estava vendo a estatística que quase todos os jogos o Flamengo tem acima de 60%. Quando você tem a bola, cria ocasiões, como criou ontem também, que ontem foi muito mais sorte do que juízo, né? Porque se entra uma bola daquela do primeiro tempo, naturalmente o jogo, lógico, não ia chegar uma goleada como foi contra o Vitória, mas que ia ser um jogo de mais tranquilidade. Mas acho que o Grêmio usou, vamos dizer, das armas que tinha no momento. E eu me lembro que no início da transmissão, ontem o Villani me pergunta, eu falei, essa semana foi uma semana realmente, né, com resultado muito acima do normal. Mas não se esqueça, né, que são 11 contra 11, né? E quem está do lado de lá deve ter escutado durante toda a semana, vai ser outra goleada, vai ser isso, e não é assim que funciona. Não funciona porque você tem uma série de motivações, principalmente. Primeiro pela situação do Grêmio, né, dentro da tabela. E depois que você não vai ser saco de pancada para ninguém. Ainda mais, uma coisa é a instituição, outra coisa é o time. O Grêmio como instituição, gigante. Né? O time, no momento, passa por uma dificuldade muito grande. Mas ontem demonstrou que essa dificuldade ela pode se transformar exatamente. É só um ponto, esse ponto pode ser muito precioso lá na frente, quando começar, né, a acumular, vamos dizer, o suficiente para você chegar aos 45 pontos para quem está brigando lá embaixo da tabela.
Serginho, boa tarde, bem-vindo. De 0 a 10, o quanto você fica surpreso com o empate, se é que surpresa está, com o empate de ontem no Maracanã? Boa tarde, Risa, Maestro, Coutinho. Sei lá, 8, 9. É uma surpresa grande, hein? Né? Porque, assim, você sabe que eu ainda, apesar de ter aprendido outros idiomas, etc., eu sigo gaúcho, né? E tenho lá o meu grupo, né? Os vários grupos de WhatsApp de gaúchos, né? Sim. E aí, o que acontece? Nos gaúchos, gremistas, colorados, geralmente discordam, né? Dessa vez a turma estava na mesma pegada. Todo mundo fazendo a mesma piada, o mesmo meme, que era mais ou menos o seguinte: cancela a viagem, pega o voo da Gol, da Latam e joga para Fortaleza, erra o aeroporto, coisa e tal, para tomar VO. O VO era melhor. Uns diziam o seguinte: 3-0 eu assino aqui, os gremistas falando. Era mais ou menos esse o clima. E aí eu comecei a me lembrar do Grêmio e Real Madrid. Que era uma disparidade, né? Mas não foi igual. Naquela época, a gremistada achava que não, tem jogo, não sei o quê, dá para segurar, levar para prorrogação, pênalti, é só segurar o Cristiano Ronaldo, né? E foi 1-0 só. Esse jogo contra o Flamengo era uma diferença maior. Mas aí é o que o Júnior falou, assim, é 11 contra 11, você faz um poder de mobilização maior, o Grêmio fechou muito espaço e o Grêmio jogou. Esse é o ponto, né? O Grêmio jogou do jeito que poderia jogar nesse momento. O Grêmio não tinha muito recurso para fazer 2 tempos com alguma esperança. O Mano dividiu o jogo. Metade do jogo eu não vou atacar, e não atacou mesmo, né? Não, só atacou quando estava perdendo. Isso. Aí ele fez as modificações que exatamente deram a possibilidade. O gol não sai no primeiro tempo, só sai no segundo, aí, bom, agora vamos lá, né? E no vamos lá é um pouquinho de golpe de sorte, né? Eu tenho testemunhas, a Jéssica Sescon é minha fiel testemunha desse caso. Palpite GE. 8 votos vitória do Flamengo, nenhum voto para o empate, nenhum voto para a vitória do Grêmio. Eu chamei a Jéssica e falei assim: Jéssica, bota empate. A Jéssica é minha testemunha. Esse jogo tá com cara de, imagina, 8-0. E há outras testemunhas também, ninguém quis botar o empate. Termina com esse placar de 1-1. Começa com o Maestro, que comentou esse jogo para a TV Globo. Eu acho que foi a falta de eficácia nas oportunidades que criou, além da ótima atuação do Volpi, né? E essa a gente mostrou, as 2 defesas que ele fez. Estava conversando com o Serginho, pra gente, placar moral do jogo, se existisse isso, era Flamengo 2-0 Grêmio. Por aquilo que os times produziram. O tamanho, porque não foi um jogo brilhante do Flamengo, né? Mas não jogou mal. Não jogou mal, né? Ficou com a bola praticamente o tempo todo. A gente já falou aqui, a estratégia do Grêmio foi... Por exemplo, o Plata no primeiro tempo, ele quase que jogou, né, mais do meio para dentro, né, como centroavante, para dar aquele espaço ali que o Varela aproveitou diversas vezes. O Flamengo tem essa inversão de jogadas, tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita, pegando sempre as costas dos laterais como uma das virtudes. Aí você tem atuações dentro Por exemplo, o Cuejá jogou uma ótima partida. A estreia do Noriega foi um... Partidaça do zagueiro. Também, em todas as situações. Eu queria ver, André, se a gente conseguia... Vai dar o gol desde o começo? Vamos dar, com o erro de passe do Grêmio. Vamos rodar depois. Porque essa foi uma dificuldade que o Flamengo teve, que o Grêmio muitas vezes fazia uma linha de 5. O Flamengo adora aquele espaçozinho entre os zagueiros e os laterais para aquelas enfiadas de bola, tanto para os homens de meio como para os laterais. E o Grêmio não deu essa possibilidade. E exatamente na hora do gol é que aparece o espaço, né, para que o Flamengo possa fazer isso com uma certa liberdade. Aí você vê a qualidade do Arrascaeta na batida, né, o toque do Pedro, deixando ele já na posição para finalizar. E aí cai do céu, literalmente, um pênalti a favor do Grêmio. Uma jogada fortuita, né, até quase que despretensiosa, se a bola passasse ali não aconteceria nada, mas a bola encontra o braço do Ayrton Lucas, e já eu vou ler o texto da regra e vamos debater o pênalti marcado a favor do Grêmio com reclamação rubro-negra, e o Grêmio comemora muito o empate. É um pontinho que parece pouca coisa no campeonato, mas é muito se você pensar
na expectativa que era criada para o jogo. Como disse o Serginho, vai ser 3-0, vai ser 4-0. O Flamengo tinha atropelado o Internacional em 3 jogos seguidos, 2 de Libertadores, 1 de Brasileiro. Eu acho que isso pesa também para a comemoração do Grêmio. Pô, meu rival foi lá, perdeu 3 seguidas, eu segurei o empate. Eu acho que tem um peso também isso pro Grêmio. Claro, né? claro que tem. Tem o peso. E o time que, insisto, acho que joga, tem um dos piores desempenhos. Hein? Um dos times mais chatos de se ver jogar no Brasil é o Grêmio. Mas ele conseguiu um empate com muita entrega. E o Grêmio deu mole, né? Assim, ele se defendeu como pôde. E no gol do Flamengo, maestro, aqui está desde o começo a origem da jogada. Porque quando começa o contra-ataque, né? O Christian Oliveira, né? Tem uma escorregada, né? Isso, olha só. Quando começa, você vê, ó. O Edenilson vai puxar para o meio, Olha né? só, você- Vai pedindo para tocar para a esquerda. Ele espera um pouquinho, né? Porque você via que tinham mais 2, tinham 3 da jogada e tinham mais 2 do Grêmio. Aí começa o espaço, porque os jogadores ficaram atrás da linha da bola. Isso. Né? Aí o cara dizer, a movimentação do Pedro, o toquezinho e o Arrascaeta. Pouquíssimas vezes nós tivemos essa oportunidade que o Flamengo teve. E esses caras são letais, né? Com essa troca de passes e essas movimentações. Aquela montagem que a gente viu quase que o jogo todo já não estava mais ali. Não. Né? Exatamente porque aquela tal da bola vadia, né? Da jogar por uma bola, ela aconteceu. E era isso. Porque você tem 3 participando contra 2 do Flamengo, e ainda tinham mais 2 chegando por E trás. a bola era lá pro Lá pra Marlon, na esquerda. esquerda. E o Marlon... Espera um pouquinho, Foi ultrapassagem. desenhado, Gente, é meio bizarro, né? Ficam 5 jogadores do Grêmio no campo de ataque. Mas- 5. Mas é o isso contra-ataque do contra-ataque, que é difícil. Sim. Você tá saindo, Sim. você se desorganizou na defesa. Ó, quem dá o combate primeiro na Rascaeta é o Marcos Rocha, que tava pegando o Samuel Lino quando a defesa do Grêmio tava posicionada. Aqui, ó. Ó, o Marcos Rocha 14 aqui. Não dá nem tempo do Cuejá fazer a menção de ir no Arrascaeta. Então, realmente tem essa questão de ser tão inusitado. O Mano ficou louco, né? Com esse erro de passe. Com razão. Ele até tira louco. o Oliveira depois. Olha lá, era um contra-ataque promissor, cara. Porque a jogada ficou desenhada, André, tá vendo? Você Sim. tem um na cobertura, você tinha 2 na cobertura, né? Sim. E você tinha o lado esquerdo completamente livre, que a jogada era para lá e depois essa bola voltaria naturalmente pro meio da área. E a partir disso aí você cria o espaço que o Flamengo... Por que o Flamengo gosta quando o adversário vai fazer aquela marcação na saída de bola? Porque ele usa esse espaço entre a primeira e a segunda marcação com jogadores de qualidade para tirar partido O disso. Flamengo tem 2 zagueiros que saem jogando pressionados, sem problema. Tem um goleiro que tem um passe muito bom. Laterais também que também acrescentam nesse sentido. Então, o Flamengo é muito confortável esse cenário. Ainda mais completo. Eu acho que assim, dá pra afirmar tranquilamente. De 19 pra cá, o Flamengo não teve um elenco, não tô debatendo qual time é melhor. O elenco desse ano é um negócio muito impressionante, cara. Samuel Lino, Cebolinha, Michael. Pedro, Bruno Henrique, Wallace, Luiz Araújo, Plata, Rascaeta, Carrascal, Saul, De La Cruz, Alan, Jorginho, Pulgar, Everton Araújo, Varela, Emerson Royal, Léo Ortiz, o Cleito, Léo Pereira, Danilo, que hoje é reserva. Os 3 laterais esquerdos são jogadores de seleção. Alexandre, Ayrton Lucas, Vinha. Então, assim, de Se você fato... fizer, André, o time totalmente reserva, você põe, por exemplo, Você concorre, Tito? Royal, Cleiton, Danilo e Vinha, né? Everton Araújo, ou então Alan e De La Cruz, você bota Luiz Araújo, Bruno Henrique, Cebolinha ou... Tem até dúvida, né, É um mas vai escalar lá. time para o que você vai brigar. Sim. Isso para o treinador. E ainda tem uma coisa: departamento médico vazio. É outra coisa. E alguns jogadores que começaram a temporada mais ou menos estão entrando em forma. Ontem não se sentiu falta talvez o principal jogador dessa fase do Felipe Luiz, que é o Jorginho. O De La Cruz jogou uma partida muito boa. Também gostei muito do De La Voltou o De La Cruz, né? Dinamismo, acerto de passe, recuperação de bola, coisas que ele, né, antes de vir para o Flamengo, fazia, principalmente na seleção. Você não sentiu falta do E Jorginho. sobreviveu ao Kahneman. Quer dizer que ele tá em condição aquela física. entrada, Quem sobrevive ao ele é Kahneman? metendo um golaço de falta, né? Quem A bola passou sobrevive muito perto às do- tesouradas do Kahneman é porque tá em condição boa de jogo. Rapaziada, então é isso. Esse foi o vídeo que eu trouxe pra vocês aí, né? Os comentaristas aí da Seleção Sport TV debatendo sobre tudo do Flamengo, sobre o empate de 1-1, sobre a qualificação do elenco,
trazendo para vocês aí que esse time aí talvez seja um dos mais fortes, o elenco, né? Toda a equipe. Não a equipe principal, mas o grupo como um todo seja um dos mais fortes de todos dessa época de ouro do Flamengo. Debateram aí também a questão do pênalti, se foi, se não foi. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço que se inscreva no canal, dê um joinha aí no vídeo para ajudar a gente, tá beleza? E até o próximo vídeo. Valeu, falou!